A noite caía fria e impiedosa sobre São Paulo, envolvendo o bairro dos Jardins em um véu de chuva fina e persistente. As luzes da cidade se desmanchavam em borrões coloridos no asfalto molhado, uma pintura melancólica de uma metrópole que nunca parava. Dentro de um dos restaurantes mais exclusivos da região, o mundo era outro. O calor abafado, a luz âmbar que banhava as mesas e o som discreto de talheres contra a porcelana criavam uma bolha de conforto e opulência. Sentada sozinha em uma mesa, para dois, Isabela, no auge de seus 35 anos, era a personificação daquele ambiente. Seu terninho de grife era impecável. Suas joias brilhavam com uma elegância contida. No entanto, seu olhar estava perdido em um ponto qualquer sobre o prato gourmet intocado à sua frente. Um reflexo do vazio que nenhuma conquista profissional ou financeira conseguia preencher. Do outro lado daquele mesmo vidro que a separava da rua, uma figura minúscula observava a cena. Lia, com seus 8 anos de idade, parecia ainda menor sob o peso do frio e da fome. Suas roupas, finas e rasgadas, eram uma afronta ao inverno rigoroso, e seu rosto pequeno, manchado pela fuligem da cidade, estava pressionado contra a vidraça fria. Seus olhos, no entanto, eram enormes e brilhantes, um farol de resiliência em meio à escuridão. Eles não se fixavam no luxo do restaurante, mas na comida, especificamente no prato de Isabela. Não era inveja o que seu olhar transmitia, mas uma necessidade pura e desesperadora. A linguagem universal de um estômago vazio que já havia esquecido a sensação de estar saciado. Ela tremia, não apenas de frio, mas da hesitação que precedia um ato de coragem. Um impulso, nascido do frio e da fome, finalmente venceu o medo. Lia afastou o rosto do vidro e, com uma determinação silenciosa, empurrou a pesada porta do restaurante. O ar quente a atingiu como um abraço, mas o ambiente era hostil em sua indiferença. O maître a ignorou com um olhar de desdém, e os outros clientes fingiram não vê-la passar, um fantasma sujo em seu paraíso asséptico. Mas Lia tinha um único alvo. Seus passos pequenos e silenciosos a levaram diretamente até a mesa de Isabela. Ela parou ao lado da cadeira vazia, as mãos unidas em frente ao corpo, e esperou um segundo até que a mulher levantasse os olhos. Com a voz pouco mais que um sussurro trêmulo, ela disse as palavras que mudariam tudo. "Moça, desculpa. A senhora vai comer tudo isso? É que faz 3 dias que eu não como nada." A pergunta, tão simples e brutalmente honesta, não chegou aos ouvidos de Isabela como um pedido, mas como uma explosão. Todo o seu mundo de planilhas, metas e jantares de negócios solitários se estilhaçou naquele instante. A armadura de CEO bem-sucedida, construída ao longo de anos, com tanto esforço e sacrifício, trincou e se desfez em um instante, revelando a mulher frágil e faminta por dentro. Seus olhos, antes vazios, se encheram de lágrimas que ela não se deu ao trabalho de conter. Não eram lágrimas de pena pela menina, mas de um reconhecimento súbito e avassalador. Naquela voz trêmula e naqueles olhos famintos, Isabela viu o reflexo da sua própria fome, uma fome de alma, de conexão, de sentido, que nenhum banquete caro jamais seria capaz de saciar. Ela finalmente estava vendo algo real. Ignorando os olhares de reprovação que a cortavam como facas afiadas, Isabela fez um gesto para a cadeira vazia à sua frente, a voz embargada quebrando o silêncio opulento do restaurante. "Sente-se, por favor. Hoje você vai jantar comigo." O maître se aproximou, pronto para intervir, mas um único olhar de Isabela, frio e resoluto, o paralisou. Ela chamou o garçom e, para o espanto de todos, começou a pedir vários pratos do cardápio, criando um banquete improvisado para uma plateia de uma só pessoa. Lia, com os olhos arregalados, não sabia como reagir àquela generosidade súbita e avassaladora. Enquanto a comida chegava,
A menina comia com uma urgência que era dolorosa de assistir. Cada garfada, uma vitória contra a fome. Isabela não tocou em seu prato. Seu alimento naquela noite era observar a pequena figura à sua frente redescobrir a sensação de saciedade. A viagem até a cobertura de Isabela foi feita em um silêncio denso. Lia, encolhida no banco de couro macio do carro de luxo, olhava para as luzes da cidade, passando como estrelas cadentes, um mundo que ela sempre viu de fora, mas nunca imaginou pertencer. Ao entrarem no apartamento, o gigantismo do lugar pareceu engolir a menina. O pé direito alto, as paredes de vidro que revelavam a metrópole iluminada e o mobiliário minimalista e frio não transmitiam acolhimento, mas um poder intimidador. Isabela percebeu o desconforto nos ombros tensos de Lia e sentiu uma pontada de inadequação. Ela tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas não fazia a menor ideia de como transformar aquela caixa de vidro em um lar, em um refúgio seguro para uma criança assustada que só conhecia a dureza das ruas. O primeiro passo para quebrar o gelo foi um banho quente. Isabela preparou a banheira, enchendo-a com uma espuma que Lia olhava com uma curiosidade quase científica. Com uma delicadeza que nem sabia possuir, Isabela ajudou a menina a se despir, revelando um corpo magro, marcado por pequenos arranhões e pela sujeira impregnada de dias. Enquanto a água morna envolvia Lia, Isabela viu a sujeira escorrer pelo ralo, mas também viu a tensão começar a deixar os pequenos músculos da menina. Naquele momento, lavando os cabelos emaranhados de Lia com um shampoo caro, Isabela não era uma CEO. Era apenas uma mulher cuidando de uma criança. Um ato tão fundamental e humano que parecia preencher um vazio que ela carregava há anos sem sequer lhe dar um nome. Vestida com uma camiseta de algodão de Isabela, que lhe servia como um vestido de noite, Lia parecia ainda mais frágil. Isabela a levou para um dos quartos de hóspedes, com uma cama tão grande e macia que a menina hesitou em subir, como se não tivesse permissão para tocar em algo tão imaculado. Isabela a aninhou sob os lençóis de fios egípcios e, pela primeira vez, viu um sorriso genuíno no rosto de Lia, um brilho de pura exaustão e conforto. Apagou a luz, mas ficou na porta por um longo tempo, observando a respiração suave da menina. O silêncio daquela cobertura, que sempre fora um lembrete de sua solidão, agora parecia diferente. Estava preenchido pela presença daquela pequena vida, e pela primeira vez em muito tempo, Isabela sentiu uma paz que nenhuma meta batida jamais lhe proporcionou. No entanto, a paz foi passageira. O sol mal havia riscado o céu de São Paulo quando Lia acordou. O susto inicial de estar em um lugar desconhecido foi rapidamente substituído por um pânico gelado. Aquele luxo, aquele conforto, tudo aquilo era um erro. Ela não pertencia àquele mundo. O medo de ser um fardo, de ser descoberta como uma fraude e de ser expulsa de volta para o frio, a consumiu. A rua, com toda a sua crueldade, era previsível. Aquele lugar, com sua bondade inexplicável, era um território perigoso, onde o abandono doeria muito mais. Com o coração martelando no peito, movida por um instinto de sobrevivência forjado na adversidade, Lia tomou a decisão de fugir antes que pudesse ser descartada. Com a habilidade silenciosa de quem aprendeu a se mover sem ser notado, Lia deslizou para fora da cama macia. Seus pés descalços não fizeram barulho no piso de mármore frio enquanto ela navegava pelo apartamento labiríntico. A porta da frente, pesada e imponente, era o último obstáculo. Com um esforço que exigiu toda a sua força, ela girou a maçaneta e abriu uma fresta, o suficiente para escapar. O ar frio da manhã a atingiu como um velho conhecido. Ela não olhou para trás. Voltou para o único mundo que conhecia, deixando para trás o calor, a comida e a mulher que, por uma noite, lhe ofereceu um vislumbre de um sonho que parecia impossível demais para ser real.
Quando Isabela acordou, sentiu uma leveza que não experimentava há anos. Levantou-se ansiosa para ver Lia planejando um café da manhã de verdade, talvez com panquecas. Mas ao chegar ao quarto de hóspedes, encontrou a cama vazia, perfeitamente arrumada, como se ninguém tivesse dormido ali. Um calafrio percorreu sua espinha. Ela chamou o nome de Lia, primeiro baixo, depois mais alto. O eco de sua própria voz respondendo no silêncio esmagador do apartamento. A constatação a atingiu com a força de um golpe físico. Lia tinha ido embora. O pânico, cru e irracional, tomou conta dela, reabrindo uma ferida antiga, o trauma do abandono que ela pensava ter superado desde a perda de seus pais na adolescência. O vazio estava de volta, maior e mais aterrorizante do que nunca. O desespero a impulsionou para fora do apartamento, ainda vestindo suas roupas de dormir. Ela correu pelas ruas do bairro nobre, gritando o nome de Lia, ignorando os olhares chocados dos porteiros e dos moradores que saíam para trabalhar. A cidade, que na noite anterior parecia um cenário de promessas, agora mostrava sua face mais cruel, a indiferença. Cada rosto que passava era um lembrete de quão invisível uma criança como Lia podia ser. É em momentos assim, de pura angústia, que a gente entende o valor de uma única conexão humana. Se relatos como este, que mostram a profundidade da nossa necessidade de pertencer, ressoam com você, considere se inscrever. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar a dar voz a essas jornadas. As horas seguintes foram um borrão de burocracia e frustração. Isabela acionou a polícia, mas sua história foi recebida com um ceticismo velado. Uma menina de rua que foge era apenas mais uma estatística, um problema social sem rosto e sem urgência. Tentou contato com os serviços sociais, mas se deparou com uma muralha de formulários, perguntas invasivas e uma lentidão desesperadora. Pela primeira vez em sua vida, o poder que seu nome e seu dinheiro carregavam se mostrou inútil. Ela, que comandava reuniões e fechava negócios milionários com um telefonema, era completamente impotente para encontrar uma única criança perdida na imensidão de concreto da cidade. A experiência foi humilhante e a fez enxergar a fragilidade por trás de sua fachada de controle. Para piorar, o pouco apoio que esperava de seu círculo social se transformou em julgamento. Ao ligar para sua irmã, em busca de algum consolo, ouviu o que mais temia. Isabela, você enlouqueceu? Trazer uma desconhecida da rua para sua casa? O que você esperava que acontecesse? Agradeça por ela não ter te roubado. As palavras, ditas com uma suposta preocupação, eram navalhas que a isolavam ainda mais em sua dor. Seus amigos, acostumados com sua vida focada na carreira, não entendiam aquela mudança súbita. Para eles, era um lapso, um desvio de rota incompreensível. Isabela percebeu que estava completamente sozinha naquela busca e que a batalha não era apenas para encontrar Lia, mas também contra o preconceito de um mundo que preferia manter os invisíveis exatamente onde estavam. Naquela noite, de volta ao apartamento silencioso, Isabela sentou-se no chão do quarto onde Lia havia dormido. A camiseta que a menina usara estava dobrada sobre a cama. Ela a pegou, sentindo o cheiro vago de seu próprio perfume, misturado com algo que era unicamente de Lia. As críticas, a burocracia, o medo, tudo isso se dissipou, dando lugar a uma clareza avassaladora. Aquilo não era um ato de caridade que deu errado. Era algo muito mais profundo. Lia havia despertado nela uma capacidade de sentir que estava adormecida há anos. A busca não era mais sobre corrigir um erro, mas sobre resgatar a única coisa que havia feito sentido em sua vida nos últimos tempos. Foi nesse ponto que a jornada deixou de ser sobre encontrar a menina e passou a ser sobre Isabela se reencontrar. Histórias de transformação são a nossa força,
E se inscrever é a maneira mais direta de nos ajudar a continuar compartilhando essas narrativas poderosas. Com uma nova determinação forjada na dor e na esperança, Isabela mudou sua estratégia. Se o sistema não a ajudaria, ela criaria o seu próprio. Usou seus recursos de uma maneira que nunca havia imaginado. Contratou uma equipe de investigadores particulares especializados em pessoas desaparecidas, instruindo-os a tratar o caso com a urgência de um sequestro. Imprimiu milhares de panfletos com a foto que tirou de Lia dormindo, a única que tinha. E o mais importante, ela saiu de sua torre de marfim. Trocou seus terninhos e saltos por jeans e tênis e começou a frequentar os lugares que nunca olhara antes. Abrigos, cozinhas comunitárias, os becos e marquises onde os esquecidos pela cidade encontravam refúgio. Sua busca por Lia se tornou uma imersão na realidade que ela sempre se esforçou para ignorar. Foram semanas de uma busca que consumiu cada minuto da vida de Isabela. A cidade, antes um mapa de oportunidades, havia se transformado em um labirinto de desesperança. Cada rosto infantil na rua era um gatilho, cada noite mal. Dormida, um tormento. Ela seguiu pistas falsas, conversou com dezenas de pessoas que mal se lembravam de ter visto a menina e sentiu o peso da indiferença do mundo em seus ombros. Mas ela não desistiu. A imagem de Lia, dormindo em paz em sua cama, era um farol que a guiava na escuridão. Finalmente, uma informação fragmentada, vinda de um dos investigadores que ela contratara, a levou a um aglomerado de barracos improvisados debaixo de um viaduto na Zona Leste, um lugar que os mapas oficiais preferiam ignorar, onde o cheiro de mofo e desespero se misturava ao barulho incessante dos carros passando acima. O coração de Isabela martelava contra suas costelas enquanto ela caminhava pelo beco úmido, desviando de poças de água suja e entulho. O lugar era um testemunho silencioso da falha de uma sociedade inteira. E então, em um canto escuro, sob uma lona plástica que mal a protegia da garoa fina, ela a viu. Lia estava encolhida sobre um pedaço de papelão, um pequeno novelo de dor, tremendo incontrolavelmente. Sua pele estava pálida e seus lábios ressecados emitiam pequenos gemidos. Seus olhos, antes tão brilhantes, estavam semiabertos e vidrados pela febre. Quando o olhar febril de Lia finalmente focou em Isabela, não houve alívio, apenas um espasmo de medo. A menina tentou se encolher ainda mais, como um animalzinho assustado esperando o golpe, acreditando que finalmente havia sido encontrada para ser punida por sua fuga. Ignorando a sujeira e o frio do chão, Isabela não hesitou. Ela se ajoelhou na lama, colocando-se no mesmo nível da pequena figura trêmula. As lágrimas que ela segurou por semanas finalmente vieram, rolando silenciosamente por seu rosto enquanto ela estendia a mão. Não para agarrar, mas para oferecer. Sua voz saiu embargada, um sussurro que cortou o ar pesado do lugar, carregado com toda a vulnerabilidade que ela nunca antes se permitira sentir. Eu não estou brava, ela começou, a garganta apertada. Eu fiquei com medo. Quando você foi embora, aquele vazio que eu sentia voltou ainda maior. Eu preciso de você na minha vida, Lia. Você me deixaria ser sua família? A pergunta não era uma oferta de caridade. Era uma súplica, a confissão de uma alma faminta para outra. As palavras pairaram no ar, mais poderosas que o barulho do trânsito acima. Lia, em seu delírio febril, piscou lentamente, processando a informação que seu cérebro maltratado pela doença lutava para compreender. Família. Aquela palavra era um eco de um passado que ela mal lembrava, um conceito tão distante e estranho quanto o conforto da cama em que dormira por uma única noite. Ela olhou para o rosto choroso daquela mulher rica e poderosa e pela primeira vez não viu pena ou superioridade. Viu uma necessidade espelhada, uma solidão que ela conhecia intimamente.
Não era uma bronca por ter fugido, era um pedido para que ela ficasse. Uma única lágrima, quente pela febre, escorreu pelo canto de seu olho, traçando um caminho limpo em sua bochecha suja. Aquele pequeno sinal foi tudo que Isabela precisou. Com um cuidado infinito, ela se aproximou e envolveu o corpo frágil de Lia em seus braços. A menina, exausta demais para lutar ou fugir, simplesmente cedeu. Seu pequeno corpo, ardendo em febre, relaxou contra o peito de Isabela e um soluço silencioso sacudiu seus ombros magros. Naquele abraço, em meio à miséria de um abrigo improvisado, o vínculo entre as duas foi selado de forma definitiva. Isabela a segurou com força, sentindo o peso daquela pequena vida como uma âncora que a impedia de se perder para sempre em seu próprio vazio. Ela não estava apenas resgatando uma criança doente, estava resgatando a si mesma, encontrando em Lia a peça que faltava para que seu coração finalmente pudesse voltar a bater por um propósito real. A jornada de volta daquele viaduto foi o início de tudo. Isabela não levou Lia de volta para a cobertura, mas diretamente para o melhor hospital da cidade. Enquanto os médicos cuidavam da pneumonia severa da menina, Isabela cuidava de sua alma. Ela não saiu do lado do leito por um segundo sequer, transformando o quarto estéril em um santuário de segurança. Lia acordava de pesadelos febris e encontrava a mesma mão segurando a sua, o mesmo olhar gentil garantindo que ela não estava mais sozinha. Naqueles dias, entre bips de monitores e o cheiro de antisséptico, a burocracia do mundo exterior parecia distante. Isabela, a CEO implacável, aprendeu a arte da paciência e do cuidado, descobrindo que a força mais verdadeira não estava em fechar um negócio, mas em acalmar o medo de uma criança que finalmente se permitia ser cuidada. Nos meses que se seguiram, a transformação mais visível ocorreu naquele apartamento antes frio e impessoal. As paredes de vidro, que antes refletiam a solidão de Isabela, agora exibiam desenhos coloridos de Lia colados com fita adesiva. O silêncio opressivo foi substituído pelo som de risadas, de corridas pelo corredor e pelas perguntas incessantes de uma mente curiosa descobrindo o mundo. Isabela moveu céus e terras para oficializar o que seus corações já sabiam, enfrentando o processo de adoção com a mesma garra que usava em sua carreira. Ela não estava apenas dando a Lia um sobrenome, estava reconstruindo sua própria identidade. A cobertura deixou de ser uma vitrine de sucesso para se tornar um lar, um lugar onde duas almas famintas finalmente encontraram seu banquete de afeto e pertencimento. A mudança em Isabela, no entanto, não se limitou às paredes de sua casa. A experiência de quase perder Lia e de enxergar a realidade de tantas outras crianças invisíveis a marcou de forma indelével. Ela entendeu que sua fortuna e influência eram ferramentas que poderiam ser usadas para algo muito maior do que apenas acumular mais riqueza. Com uma clareza de propósito que nunca sentira antes, ela liquidou parte de seus investimentos e criou a Fundação Recomeçar. A organização não era apenas mais um abrigo, era um projeto de vida, oferecendo acolhimento, educação de qualidade, apoio psicológico e, acima de tudo, a dignidade que fora negada a tantas crianças. Isabela se tornou uma defensora incansável da causa, usando sua voz não para vingança, mas para construir pontes e garantir que nenhuma outra Lia precisasse esperar por um milagre em uma noite fria de chuva. Anos mais tarde, em uma tarde ensolarada, Isabela e Lia, agora uma pré-adolescente vibrante e cheia de sonhos, estavam sentadas à beira da piscina na cobertura. Elas não olhavam para a cidade com a distância de antes, mas com um senso de responsabilidade e esperança. Lia, com a cabeça apoiada no ombro de Isabela, lia um livro, enquanto Isabela revisava os projetos de um novo centro de acolhimento da Fundação.
Não havia mais vazio, apenas uma plenitude serena. O verdadeiro banquete, elas aprenderam juntas, não era servido em pratos de porcelana, mas no calor de um abraço, na segurança de um lar e na certeza de que uma vida pode, sim, salvar a outra. É por causa de histórias como esta, que provam que a esperança pode ser reconstruída do zero, que nosso trabalho continua. Se você também acredita no poder transformador dessas jornadas, sua inscrição nos dá a força necessária para seguir em frente.